Bom, hoje a gente vai falar sobre Como conquistar tudo pelo olhar. olhar. Mais ou menos isso. Tem um verso na Bíblia muito interessante, né? Que diz assim: se os seus olhos forem bons, a sua alma, o seu corpo todo vai ser bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser mau. Se os seus olhos forem bons, você anda na luz. Se os seus olhos forem maus, você anda nas trevas. E quão trevas serão? Quão grandes trevas serão. Por quê? Por que o olhar é tão importante? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E se esse conteúdo é interessante para você, segue a gente no lar.rico, lá no Instagram. Tem um livro que chama Os 7 Princípios para um Casamento Dar Certo. E olha que curioso. Eles analisaram casais pelo olhar. Pelo olhar. E eles fizeram um estudo e perceberam que casais que tinham um olhar de desatenção, falta de admiração, falta de respeito, desinteresse, casais que demonstravam isso no olhar tiveram alta chance de divórcio, só pelo olhar. Mas por que o olhar é tão importante, né? Na verdade, não é o olhar que muda alguma coisa, mas o olhar ele simplesmente denuncia aquilo que está dentro. E quando o olhar denuncia aquilo que está dentro, à primeira vista, parece que a outra pessoa não está entendendo, não está percebendo, mas inconscientemente a outra pessoa ela percebe o seu olhar, seja o seu olhar de desprezo ou seja o seu olhar de admiração e respeito. Por isso o olhar ele é tão importante. Muitas vezes os nossos olhos estão voltados para qualquer lugar, mas não estamos enxergando a pessoa que está do nosso lado. E é curioso, né? Eu queria que você pensasse, quanto tempo faz que você não olha para a pessoa que mora dentro da sua casa? Mas olhar assim de verdade, parar e ficar olhando, ficar admirando. Quanto tempo? Alguns casais já não se olham há muito tempo. Deixaram de apreciar o que é olhar a face da outra pessoa. Mas antes de um relacionamento esfriar, o olhar ele já esfriou. E o olhar ele esfriou por causa que o coração esfriou. O olhar é apenas um reflexo daquilo que está dentro do coração. Você vai na direção daquilo que você contempla. Provérbios 4, verso 25 diz que os teus olhos devem olhar direito. Olhar direito. O que isso significa? Se você olhar coisas erradas, naturalmente aquilo vai entrar dentro da sua mente. E você vai começar a pensar coisas erradas, e você vai começar a olhar todas as coisas de maneira errada. Você vai começar a olhar para outras pessoas de maneira errada. O que os olhos fazem? Os olhos focam. Você pode focar numa luz, você pode focar numa xícara, você pode focar numa planta. E tem uma frase que eu levo para a vida que é assim: onde foca, expande. Então, se você focar nas coisas ruins, aquilo vai expandir, você está atraindo aquilo. Agora, se você focar na solução, a solução é que vai crescer. Aí o segredo. Quem olha para problemas, vive problemas. O seu cérebro ele vai ser treinado de acordo com aquilo que você olha, de acordo com aquilo que você pensa. Então se você olha coisas boas, você vai pensar cada vez mais em coisas boas. Mas se você olha para coisas ruins, você vai pensar cada vez mais em coisas ruins. Quem olha para o propósito, vai viver o propósito. Quem olha para aquilo que são os seus objetivos, vai cada vez chegar mais próximo dos seus objetivos. Mas se você só fica olhando para defeito, só fica olhando para problema, adivinha o que você vai enxergar? Você, na verdade, está treinando os seus olhos para enxergar cada vez mais problema, cada vez mais defeito, e cada vez menos você vai enxergar as coisas boas. Por isso que o verso que o Diogo começou falando diz que se seus olhos forem bons, ou seja, se você focar nas coisas boas das coisas, se seus olhos forem bons, sua vida em si, ela vai ser luz. Mas se seus olhos forem maus, você tá ferrado, porque sua vida vão ser trevas, e quão grandes trevas serão. O olhar, ele simplesmente revela o coração. Mateus 6:22, Jesus disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos vão mostrar as qualidades que você tem dentro de você ou os defeitos que você tem dentro de você. É claro que nem todo mundo vai perceber isso, não é só você olhar para o olhar da pessoa e você vai ter todo esse raio-x, mas a forma que você olha mostra a atitude que você tem perante tudo aquilo que está diante de você. Quer ver um exemplo? Quando você briga aí com alguém que está dentro da sua casa, né? Quando vocês vão ter uma DR aí, e aí vocês vão discutir, qual o olhar
que você envia para sua esposa? Olha o olhar que ela tá me mandando aqui. Você viu que olhar perigoso? Mas qual que é o olhar que você manda para a pessoa quando você está numa discussão? Você muitas vezes fecha o olho e faz um olhar feio, um olhar de raiva, um olhar que você está pronto para fulminar a pessoa. Seu olhar quase fica vermelho, de tão irritado que você fica. Como é que é o seu olhar quando você está discutindo com alguém que está dentro da sua casa? Esse olhar, você não tem ideia de como que isso influencia outra pessoa. Muitas vezes você nem precisa falar nada, mas a forma que você olha já denuncia todo o desprezo que você tem por aquela pessoa naquele momento dentro da sua alma. Por isso, tome muito cuidado na forma que você olha para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido. Tem esposa que despreza tanto, mas tanto o marido, que o marido quase que não aguenta olhar para a cara da esposa. Não é porque a esposa é feia, não. É porque o olhar é terrível. Gente, tem muita gente sem noção, tanto o marido como a esposa. Por exemplo, casais que começam a se criticar na frente das pessoas, ou começam a falar de defeitos na frente de outras pessoas, roupa suja, se lava em casa, sabe? E aí, quando você lança um olhar pro seu parceiro, um olhar de desprezo em público, você tá tornando ele o jeitinho que você olhou pra ele, entendeu? Você tá tornando ele ou ela aquilo que você tá julgando com os olhos. E o contrário é verdadeiro também. Se você olha com admiração, a pessoa vai ser aquilo ali que você tá pondo nela, aquela admiração. Então, às vezes o problema aí dentro da sua casa, metade dele pode ser resolvido com a forma que você olha pro seu cônjuge, com a forma que você olha pro seu filho também. Agora, se você olha como se ele fosse um inútil, ele vai ser mesmo. Mas olhe como alguém, sei lá, extraordinário, sabe? Alguém especial. E essa pessoa, ela vai ser especial para você. Isso porque o olhar, ele simplesmente denuncia aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. E adivinha, você age conforme aquilo que você pensa, conforme aquilo que você acredita. Então, o simples fato de mudar o olhar também vai acabar mudando o seu pensamento. Sempre tenha um olhar de interesse, um olhar de amor, um olhar de admiração para quem está do seu lado. Por exemplo, pais, né, que tem filhos pequenos aí, o filho faz alguma coisa errada e já sai falando seu burro, seu inútil, seu, sabe? Às vezes é até brincadeira. Só que você tá falando aquelas coisas e tá lançando aquele olhar e a criança vai absorver aquilo. Ah, papai e mamãe falou que eu sou burra então. Ou você age com desprezo com a sua esposa ou com o seu marido da mesma forma. Tipo, seu sem noção, você não sabe o que você faz. Aquilo que você tá dizendo, ele é, entendeu? Então por isso você tem que sempre puxar pra cima, não pra baixo. Se você, que é a pessoa que se espera, que levante sua família, se você tá descendo a sua família, o que você acha que vai acontecer? Ela vai numa ladeira sem fim. Não adianta só mudar as palavras, você também precisa mudar o olhar. O seu olhar tem que estar condizente com aquilo que você está falando. Toma muito cuidado com o olhar. Olhar de desprezo versus olhar de admiração. Começa a treinar o seu olhar de admiração. Se por acaso o seu parceiro, seus filhos fizerem alguma coisa assim que seja quase que automático você lançar um olhar de desprezo, vire o rosto. Não olha desse jeito. Se recomponha, deixa passar a raiva e depois você trata ele da melhor forma possível. No casamento, olhar é comunicar. Quantos casais moram na mesma casa, mas já não se olham há bastante tempo? Já não tem tempo para simplesmente parar e admirar a beleza daquela pessoa que está do seu lado. As pessoas olham para um monte de coisa, né? As pessoas olham para o celular, elas olham para a televisão, elas olham para livros, elas olham para um monte de coisa e gastam muito tempo, gastam horas olhando para outras coisas, mas muitas vezes pararam de olhar para aquela pessoa que é tão importante que está do seu lado. O olhar comunica que a outra pessoa é importante para você. Um olhar atento vale mais do que muitas palavras. Às vezes palavras vazias não têm nenhum significado, mas um olhar atento, um olhar de amor, um olhar de carinho, só isso já pode mudar o dia, já pode mudar a semana de uma pessoa. Você fortalece aquilo que você enxerga. Todo casamento possui defeitos, né? Com certeza. Mas também todo casamento tem virtudes, tem qualidades. E é você que decide para quais delas você vai olhar. Se você só vai ficar olhando para os defeitos, ou se você vai começar a olhar
para as qualidades. Lembra que onde foca expande. Então, às vezes, você fica reclamando do seu cônjuge, falando mal dele, falando, você não guarda a toalha, você não abaixa a tampa da bacia. E você só fica falando das coisas ruins. Só das coisas ruins, você não elogia. Lembra da frase, onde você foca, expande. A pessoa, ela não vai deixar de fazer aquelas coisas. E ela vai deixar de fazer as coisas, adivinha, que você não elogia, você não vê. Tem que ser o contrário, gente, tem que ser o contrário. Então, se você olha para os erros, para as falhas, para os defeitos, você vai enxergar cada vez mais esses defeitos. Você entra num ciclo em que a outra pessoa vai parecer cada vez mais uma pessoa ruim, uma pessoa que está fazendo tudo errado, uma pessoa que parece que nunca acerta, mas não é a outra pessoa, são os seus olhos que estão sendo treinados absurdamente para enxergar só os defeitos. Mas se você olha o esforço, o crescimento, as qualidades, você vai enxergar cada vez mais isso. Todo mundo tem defeitos e tem qualidades. Você precisa decidir quais delas você vai querer enxergar, você vai buscar valorizar. Aquilo que você alimenta vai crescer dentro de você. Aquilo que os seus olhos buscam ver vai crescer cada vez mais dentro da sua mente, dentro daquilo que você pensa. E é terrível quando a gente pensa mal da nossa esposa, quando você pensa mal do seu marido. É terrível isso. Você precisa ter bons pensamentos a respeito dessa pessoa. Você tem que ter admiração. Você precisa olhar para o seu parceiro e analisar como que ele é trabalhador, como que ele se esforça, como que ele sai todo dia para trabalhar e volta para casa e cuida da família. Busque olhar as qualidades da pessoa. Se a pessoa tiver só defeito, eu não sei que erro que você cometeu para casar com esse fulano, porque não é possível. Alguma qualidade você tem que ter enxergado nele. E essa qualidade que você enxergou lá atrás, o que aconteceu com ela? Será que ela terminou? Ou é você que buscou tanto defeito com seus olhos que você nem consegue mais enxergar as qualidades que você enxergava lá atrás? Quando a gente acaba de se conhecer, os nossos olhos buscam só coisa boa. E algumas pessoas até se iludem e no momento de conhecer, no momento do namoro, acabam que às vezes não enxergam certos defeitos graves que deveriam ter enxergado. Então, veja só como que o nosso olhar é viciado. Em alguns momentos a gente só enxerga coisas boas, às vezes lá no namoro, quando na verdade aí sim você devia enxergar os defeitos, Coisas ruins. porque era o momento de você tomar a sua decisão. Mas depois que você casa é momento de você muitas vezes fechar os olhos para as coisas ruins e abrir muito os seus olhos para aquilo que é bom, porque você casou, você já começou a vida, às vezes já tem filho no meio, e agora vai fazer o quê? As pessoas estão se divorciando demais. 70% das crianças têm pais separados. A cada 10 pessoas que casam, mais de 5 se divorciam. É necessário casar 2 pessoas para que um casamento dê certo. Olha que absurdo, porque as pessoas não têm olhado como deveria no namoro e no casamento. Invertem os papéis. No namoro era para procurar mais defeito e não procuram. No casamento é para fechar um pouco os olhos para os defeitos e abrir muito mais os olhos para a qualidade. Cada um tem seus defeitos e qualidades. Então tem que puxar as qualidades de todo mundo, porque de repente uma coisa que você elogia em um, o outro filho vai falar, mamãe elogiou, então vou fazer também. E vai puxando. Coisas boas puxam coisas boas. Coisas ruins, é verdade também, puxa coisas ruins. Muitas vezes você não precisa de palavras verbalizadas. Seus olhos estão falando o tempo todo. E isso é sempre 100%. E treinem seus filhos a escolherem direito o parceiro. Gente, é a escolha mais importante da vida. Diogo, tem como escolher o filho que a gente quer ter? Fala aí. Então, eu aprendi isso essa semana, você acredita? Conta Tem como você escolher o filho que você quer ter. Tem como. Sabe como é que você escolhe o filho que você quer ter? As pessoas falam assim, não tem como escolher o filho que você quer ter. Ó, o filho, ele é o produto do quê? É a soma do pai e da mãe. Se você é uma pessoa que não é lá essas coisas e casa com uma pessoa pior ainda, o seu filho vai ser o quê? A chance de estar errado é muito grande, ou seja, você escolheu o filho que você queria ter. Porque você decidiu quem você é e você decidiu com quem você ia se casar. E aí você foi lá e decidiu ter o resultado da união dessas 2 pessoas, que é um filho. Ou seja, você decidiu muito daquilo que o seu filho é. Agora, quando você decide ser uma pessoa
a melhor que você puder ser. E quando você busca se casar com a melhor pessoa que você dá conta de encontrar, quando você decide juntar duas pessoas que dão o seu melhor, vocês vão ter o melhor filho que vocês poderiam ter. Então, ensinem para os seus filhos que eles podem sim escolher o filho que eles querem ter. Como que as crianças percebem o olhar, né? As crianças percebem muito a expressão que você olha para elas. Se você olha com um sorrisinho ali no rosto, com um olhar alegre, ela rapidamente ela também abre um sorriso, ela muda o humor dela. Pelo menos nosso filho, né? Criança que às vezes não sei. Mas, e quando você olha com um olhar fechado, uma cara brava, a criança também percebe isso. E quando a gente vai ficando adulto, a gente se esquece que o adulto também percebe isso. Com a criança é muito evidente, porque ou ela tá sorrindo, ou ela tá chorando, ou ela tá com uma cara séria, e normalmente a gente quer sempre fazer uma gracinha ali pra criança. Normalmente a gente quer sempre fazer uma gracinha ali pra criança tá bem. E por que a gente deixa de fazer isso com os adultos? Por que a gente para de se importar em ter um olhar, em ter uma expressão positiva para influenciar a outra pessoa positivamente? Por que a gente para de fazer isso quando a gente lida com adultos? Não deveríamos. Precisaríamos aprender um pouco mais essa questão que a gente tanto sabe fazer com os nossos pequenos, com as nossas crianças. Não falava assim, você vai ser. Não, você já é um vencedor. Deus muda a nossa vida, mudando o nosso foco. Uma história muito boa a respeito disso é a história de Pedro. Lembra daquela história que Pedro andou sobre as águas? E por que o Pedro conseguiu andar sobre as águas? Bom, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto Pedro estava olhando na direção certa, Pedro ele conseguiu andar sobre as águas. Mas no momento que Pedro desviou o foco do olhar dele, quando ele começou a olhar para as coisas erradas, quando ele começou a olhar para o problema e não para a solução, Pedro começou a afundar. A mesma coisa acontece na nossa vida. Sempre que você estiver olhando para a solução, você vai conseguir enxergar melhor a solução. Você vai conseguir enxergar melhor a saída para o seu problema. Mas sempre que você ficar olhando para a tempestade, ficar olhando para os problemas, para as dificuldades, para os defeitos, adivinha, você vai se afundar cada vez mais, como Pedro se afundou. Você vai entrar num buraco cada vez mais profundo, onde você, às vezes, não consegue achar a saída. E por que não acha a saída? Porque só fica olhando o problema. Tem gente que é cri-cri demais, que é chata demais, só olha defeito, não faz um elogio, não tem um olhar de gratidão, não tem nenhum olhar de alegria, não tem nenhum olhar de amor para a pessoa. Toma muito cuidado com isso. Você precisa ser grato. Mesmo quando não está perfeito da forma que você gostaria, agradeça porque você tem aquilo. Tem várias formas de olhar a vida, né? Uma pessoa pode passar bastante tempo no trânsito, chegar no trabalho e reclamar. Pô, que saco, hoje eu gastei 1 hora no trânsito. E pode chegar uma pessoa e falar para ela, você tem carro? Você tem carro? Que bom que você tem carro, porque eu tive que vir de a pé. E eu gastei 1 hora também, mas foi andando. Que bom que você tem carro. Então tem várias formas da gente olhar um problema. A gente pode olhar um problema vendo que aquilo não é um problema tão grande assim, que a gente é abençoado, que a gente está numa posição que outras pessoas gostariam de estar. Às vezes, o que é ruim para a gente é o sonho de outra pessoa, é o objetivo, o desejo de outra pessoa. Então, alinhe o seu olhar. Não seja como Pedro, que olhou para a tempestade, mas olhe para a solução. E assim você vai conseguir andar sobre as águas, né? E não afundar dentro dela. Estavam comentando ali do livro das 5 linguagens de amor. Gente, recomendo super. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu estudei essas 5 linguagens de amor. E é exatamente como você demonstra para outra pessoa que você ama ela. Por exemplo, o Diogo não gosta de presente. Eu me sinto amada recebendo presente, mas o Diogo não. Então, se eu amar ele do meu jeito, dando presente, você vai se sentir amado, Diogo? Presente? Não. Não, por incrível que pareça, não. Então você tem que ler esse livro. E Adriano comentou ali algo muito importante referente a colégio,
que ela disse que errou ao colocar o filho num determinado colégio. E, olha, se tratando de família, de filhos, a gente tem que pensar realmente bem em tudo, gente. Você pode falar, mas que mal tem num colégio? Às vezes tem. Quais são os princípios daquele colégio? Quais são as companhias daquele colégio? A gente tem que prestar atenção em tudo. A gente já tem uma coisa definida que os nossos filhos vão estudar no colégio adventista, né? Ou algum outro colégio cristão, se não tiver o adventista, enfim. É de extrema importância. Não deixe passar coisas em relação à decisão dos seus filhos. Não deixe passar coisas de qualquer jeito. Sim. Gente, escola pública é um terror. Faça de tudo para pôr num particular, pelo menos. Eu estudei alguns anos em escola pública. A minha vida inteira, na verdade, mas os últimos anos foram os mais terríveis, porque a população em si, as pessoas vêm num declínio tão absurdo, principalmente por causa de rede social, que assim, é de dar medo, gente. Então, o problema nem sempre é a tempestade. Muitas vezes o problema é a direção para onde você está olhando. Muda a direção do seu olhar, muda a forma que você olha para as coisas. Casamentos extraordinários aprendem a admirar novamente. Depois de alguns anos, os casais tendem a não enxergar mais as qualidades, tendem a parar de admirar. Eu lembro que no altar, né? Eu estava no altar para me casar, tinha 20 anos de idade, estava esperando a belíssima noiva aqui entrar pela porta. E poucos minutos ou segundos antes dela entrar, meu pai foi rapidinho lá no altar, aí ele falou uma coisa no meu ouvido, que eu nunca me esqueci. Vocês querem saber o que é? Eu quero, não lembro dessa história. Meu pai foi no meu ouvido e ele falou assim, presta bem atenção nesse momento, nunca deixe de admirar a sua esposa. Ai, se você bonitinho. Nunca parar de admirar a sua esposa, o casamento de vocês vai dar certo. Reginaldo, Zambetta, amamos você. Admirar. Imagina só, um casamento em que um sempre admira o outro. É difícil desse casamento dar errado, hein? E é real isso, né, amor, no nosso casamento. É difícil demais disso dar errado. Porque você sempre vai ter um pensamento bom a respeito da pessoa. Você sempre vai ter orgulho de estar ao lado dela. Você sempre vai ter interesse de conversar com ela, de estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar com ela. Porque você admira ela. Ninguém quer ficar perto de gente que não admira. Ninguém quer ficar perto de gente que você não se interessa, que você tem desprezo pela pessoa. Ninguém quer fazer isso. Mas quando você admira uma pessoa, você quer ficar cada vez mais perto dela. E esse é o encanto do casamento. Não de você manter a admiração, mas de você admirar cada vez mais. Porque vocês devem ser pessoas que estão em constante crescimento, em constante melhoria. Ou seja, você deve admirar cada vez mais. Eu admiro mais a minha esposa hoje, né? Um ponto muito forte é que hoje ela é mãe. Como que você não vai admirar uma mulher ainda mais depois que ela se torna mãe? E daqui a pouco ela vai ser mãe de 2 filhos. E daqui a pouco ela vai ser mãe de 3 filhos. E depois ela vai ser mãe de 4 filhos. E depois ela vai ser mãe... Não, aí chega, né? Então, a admiração ela tem que progredir cada vez mais. Daqui a pouco ela vai ser avó. Vai ser avó de 1, 2, 3. Se cada um tiver 4, vai ser avó de 16. Bastante, 16. Vai ser avó de 16 crianças. Então, a admiração ela tem que crescer cada vez mais, porque vocês estão crescendo cada vez mais. E é muito bom ver que o outro te admira. Por exemplo, eu amo quando você fala pros outros, eu pego você falando pros outros que eu fiz maratona, que eu terminei a graduação grávida, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. E é muito bom, sabe? É algo que cresce ainda mais, o amor, a união dentro do casamento. O Valmir comentou ali, o tempo que vocês investem aqui é valioso, toda entrega e dedicação refletem o potencial e a riqueza que existe dentro de cada um de vocês. Valmir, isso é muito real. Quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente transborda, mais a gente recebe. É como um rio, ele só vai receber se ele transbordar, senão não tem como. E por que eu tô dizendo isso? Porque vocês, ao ouvirem isso, também compartilhem com outras pessoas. Não peguem esse conhecimento só para vocês, sabe? Ajude todo mundo que está ao redor de vocês, da forma que vocês conseguem ajudar, e sejam luz na vida das pessoas, porque isso vai retornar infinitamente para vocês. Então, não fique enxergando só defeitos, atrasos, falhas, porque isso é uma escolha. Você escolhe se você vai ter um olhar de admiração ou
um olhar de fiscal, né? Um olhar de caça-defeitos. Quando esse olhar de admiração volta, o respeito ele cresce, a intimidade cresce, o amor ele cresce, só coisas boas crescem, tudo por causa da admiração. A Adri comentou ali que também teve esse sentimento muito bom de se sentir admirada pelo marido. E eu também amo quando você fala que eu sou uma excelente mãe. E pra gente recapitular aqui, toma muito cuidado com a forma que você olha para as pessoas. Tem um olhar positivo. Mesmo que você não goste, às vezes, de fulano, não estou falando da pessoa que está do seu lado, né? Por favor. Mas uma outra pessoa aí de fora. Tá bom, mas e se a pessoa não gostar? Agora você entrou nisso, vai que é Deus, Josano. Se você não gostar, o que tem que fazer? Tem que pedir para Deus mudar o sentimento, Deus, né? Para e pensa. Como que Jesus olhava para as pessoas? Você imagina? O olhar de amor, o olhar de cuidado, o olhar de interesse que Jesus tinha para com as pessoas. Jesus nunca olhava com desprezo para ninguém que quisesse crescer, para pessoas que queriam melhorar de vida. Jesus nunca olhava com desprezo para essas pessoas. E a gente também não pode olhar com desprezo para ninguém. A gente tem que buscar ter um olhar de compaixão, um olhar de amor. Assim como Jesus teve, a gente deve buscar esse olhar. Com todas as pessoas de fora, mas principalmente com as pessoas que estão dentro. Antes de se irar, antes de ficar irritado, pensa muito bem na forma que você está olhando. A forma que você está olhando para o seu marido vai revelar muito do que ele vai se tornar. A forma que você olha para sua esposa, para o seu filho, para sua filha, revela muito aquilo que a pessoa vai se tornar. Então, olhe com amor. No geral, as coisas elas melhoram quando você busca esse olhar de amor. E as coisas só pioram quando você tem um olhar de desprezo, um olhar de defeito, um olhar de fiscalização, de julgamento. As coisas só pioram quando você tem um olhar inadequado, um olhar de condenação. Mas elas melhoram quando você tem um olhar de amor. Começa a prestar atenção nisso. E por mais que às vezes você não goste de alguma pessoa aí que está fora, né? Fora da sua família aí, e você não esteja bem com ela, mesmo assim, tenha um olhar de amor. Porque lembra, o olhar só está revelando aquilo que está dentro de você. E às vezes você acha que você está atingindo a outra pessoa, tendo um olhar de desprezo para ela, só que você está atingindo primeiro você. Porque antes de você lançar uma palavra ou um olhar contra aquela pessoa, antes disso, você intoxicou você. Antes disso, você tem isso dentro de você. E você não devia ter coisas ruins dentro de você. Você não devia ter esse tipo de olhar dentro de você. Então, o melhor é treinar para que esse olhar nunca aconteça. Para que essas palavras ruins, elas nunca saiam da sua boca. Porque, primeiro, a sua mente foi limpa. E os seus sentimentos, o seu coração está limpo. E o seu sentimento, o seu coração não tem esse tipo de olhar, esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra. Isso não é fácil, mas é um treino. E só vai ser uma realidade na sua vida se você começar a prestar atenção nisso. Se você começar a se esforçar para que isso mude na sua vida. Agora, se você olhar para isso e falar, tô nem aí não, eu sou bruto mesmo, eu olho do jeito que eu quiser. A sua vida nunca vai melhorar nesse ponto. E as pessoas que estão ao seu redor vão sofrer com isso. A primeira atitude é entender que a gente é falho mesmo, que a gente erra muito, mas que a gente vai se esforçar para ter um olhar bom para todas as pessoas, principalmente aquelas que estão do nosso lado. Se hoje você não consegue admirar o seu parceiro, sua parceira, você tem que mudar o jeito que você está olhando. Provavelmente isso está acontecendo porque você só está focando em defeitos. Você tem que focar em qualidades, e todo mundo tem qualidades. E ainda pôr ele ou ela pra cima, né? Por exemplo, se ela tem um talento assim de cozinhar bem, começa a elogiar isso, ela vai fazer mais isso. Né? Isso aí pode virar uma renda extra também. Põe a pessoa pra cima. Lembra que o casamento é como um time, tem que jogar junto. Agora tem casal que joga um contra o outro, né? E fica um jogando bomba, crítica e defeito e no outro, assim, não vai melhorar nunca, só vai piorar. Então não se esqueça disso. E agora vamos para as tarefas, né? Tarefas, que é o que muda uma coisa na nossa vida, né? As tarefas, as ações. Primeira, olha só. Olhe para o seu marido, para a sua esposa, pelo menos 60 segundos,
sem distração, sem celular, sem televisão, sem criança chorando, desviando a atenção. Olhe pelo menos 1 minuto e fique olhando, só olhando, admirando, relembrando aquilo que te atraiu lá no passado, que às vezes você pode estar se esquecendo. Lembra mas do ainda primeiro tá ali. beijo? Lembra? Só lembra das coisas boas e olhe e admire. 60 segundos é pouco tempo demais, né? Mas fala pra mim, quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você ficou 1 minuto olhando para quem está do seu lado, só admirando, né? Eu faço muito isso com o nosso filho ali, às vezes a gente fica muito mais do que 1 minuto. E a gente fica olhando e admirando, e admirando, e admirando. A gente precisa fazer isso com a nossa esposa também. A gente precisa olhar, precisa admirar. E é tão gostoso, né? Quando a gente está ali olhando para o filho e a gente tem aquele sentimento bom. E você precisa fazer isso com a sua esposa também. Olhar para ela e ter aquele sentimento de alegria, aquelas lembranças boas, sem distração, sem interrupção. Traga isso para a sua rotina, né? A gente devia fazer isso todos os dias. Imagina se você olhasse todos os dias com admiração, 60 segundos. Esses 60 segundos podia mudar o seu dia todo, né? Podia mudar a sua noite, né? 60 segundos. Escreva 5 qualidades que você admira na sua esposa, no seu marido e leia para ele, leia para ela. Durante a semana, olha esse aqui. Esse aqui, durante a semana, você vai fazer um pacto, né? E esse pacto tem que ser com Deus, porque senão você não vai dar conta. Durante uma semana, você não vai criticar, você não vai reclamar. Você não vai falar nada negativo. Você só vai elogiar, só vai falar coisa boa. Uma semana. Vocês vão sobreviver, acredito. No começo, talvez seu coração vai retorcer de tanta raiva, porque você é uma pessoa que reclama demais. Mas no fim da semana, você vai olhar para trás e falar, até que isso dá certo, né? Até que isso faz bem demais, estou me sentindo mais leve, meu coração mais aliviado. É exatamente isso. Faz isso por uma semana, se esforce, né? Conversa ali com a pessoa que está do seu lado, para um se apoiar, para um ajudar o outro. E no fim dessa semana, vocês vão ver quantas coisas boas vocês começaram a enxergar, que antes vocês não enxergavam ou tinham se esquecido. Por quê? Porque quando a gente para de olhar os defeitos, a gente começa a enxergar as qualidades. Mude o seu olhar. Mude a intenção dos seus olhos. A pergunta da noite: o que fez você se apaixonar por mim? Pergunta para outra pessoa, né? Por que você se apaixonou por mim? Por que você quis namorar comigo? Por que você quis casar comigo? Tem essa conversa. E a última tarefa: ore olhando um para o outro. Orar mesmo, orar, falar com Deus. Orar com os olhos abertos, olhando para outra pessoa. Antes de olhar para os problemas, olhem e orem juntos com Cristo. E vai começar a nascer coisas no seu coração que às vezes foram apagadas há muito tempo. Mas Cristo pode fazer renascer sentimentos onde não tem. Pode fazer renascer qualidades que você já tinha se esquecido, porque agora vocês estão dispostos a olhar as qualidades e não só os defeitos. Então orem juntos, de olho aberto, um para o outro. E para a gente caminhar para o nosso encerramento, a qualidade da sua vida depende da direção do seu olhar. Você ouviu isso? A qualidade da sua vida. Não fica achando que o seu olhar vai afetar só outra pessoa, mas a qualidade do seu olhar vai afetar a direção da sua própria vida. É tão bom estar cercado de pessoas que te amam, que te admiram, porque você também admira elas. E um vai ajudando o outro, um vai fazendo o outro crescer. E nunca ninguém quer um derrubar o outro, como infelizmente acontece em tantas famílias. Mas mude o seu olhar, porque isso vai mudar a qualidade da sua vida e, obviamente, das pessoas que estão ao seu redor. O Almir comentou ali que ele é pastor e conquistou a esposa dele com o verso da Bíblia, hein? E sim, deu certo, 34 anos casados. E até hoje ele declara. Isso aí, bom exemplo. O olhar é o espelho do coração. Quando aprendemos a olhar,
o outro com os olhos de Cristo, com aquele olhar de amor que a gente falou, deixamos de enxergar só os defeitos e a gente passa a contemplar o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Você já percebeu que Deus, ele não olha para uma pessoa e enxerga aquela pessoa no estado atual que ela está. Deus sempre olha para aquela pessoa e enxerga aquilo que aquela pessoa já deveria ser ou aquilo que aquela pessoa vai se tornar. Deus sempre olha dessa forma. Quando Deus olhou para o ladrão da cruz, ele não enxergou um ladrão, mas ele enxergou alguém salvo, alguém que estaria no céu. Foi isso que ele enxergou. Quando ele olhava para um cego, para um paralítico, para um leproso, quando ele olhava para tantas pessoas, ele nunca enxergava o que a pessoa era no estado atual, mas ele enxergava aquilo que a pessoa iria se tornar. E esse é o olhar de Cristo que a gente precisa aprender a ter, a olhar para as pessoas não no estado atual que elas estão, mas naquilo que elas devem se tornar em Cristo, naquilo que elas devem se tornar quando elas lutam e trabalham pelo propósito da vida delas. E a pessoa que está do seu lado tem um propósito, com certeza tem. Você deve olhar para ela não só no estado que ela está, mas como quem vai se tornar esse propósito que Deus colocou na vida de vocês. Lembre disso. Nossa, pronto, falou que ele não é romântico, não. É que ele precisa aprender. Já começa a seguir nessas tarefas de olhar no olho, de falar qualidade, de orar juntos. Já vai dar certo, já começa. Então, é isso. Vamos fazer uma oração? Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu 2 olhos e que a gente aprenda a olhar, a usar eles da melhor maneira possível, que a gente olhe para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de interesse, com um olhar de sinceridade. Que o Senhor nos ajude a mudar o nosso olhar, principalmente com as pessoas da nossa casa. Que o Senhor abençoe todas essas pessoas que têm ouvido esta palavra. Te agradecemos por Jesus. Amém. E é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, segue a gente no lar.rico. Já vai ser publicada essa live e aí você pode compartilhar aí com quem você entende que vai fazer sentido. E vai cuidar da sua família agora, né? Chegou a hora de você fazer as tarefas. Isso aí. Boa noite. Vá olhar para sua família.